Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. José e Vânia, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração. Assim como vossos pais, parentes e amigos, nesse dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste. E assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças, segundo o vosso coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre José e Vânia, para que, unindo-se em matrimônio diante de vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos atentos, de coração aberto, a palavra do Senhor. Podemos sentar. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, ó Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-os mutuamente. Que alegria, José e Vânia, poder assistir, celebrar esse matrimônio, o sacramento de matrimônio de vocês. Uma vida nova que se inicia nesta noite, uma vida nova diante de nosso Senhor Jesus Cristo, diante do altar. Que possamos e que vocês possam, com esta vida nova, se revestir dessas palavras. Não só escutá-las, mas colocar em vossos corações. Porque a vida de um casal precisa desta graça, dessas palavras, de sermos revestidos para suportar-vos, de ter misericórdia, mas acima de tudo, amar o outro. Não queira José mudar a Vânia, não queira, hein? Olha, Vânia, não queira mudar o José, não queira. Primeiro chamado para amar o próximo é se converter a si, é amar os defeitos, às vezes, claro, com correções, mas é amar, acima de tudo amar, antes de discussão, antes de levantar a voz, amor. É assim que deve ser a vida de todos os casais, de todas as famílias que buscam diante do Senhor, não só apenas escutar a palavra, porque escutar é fácil, hein? E talvez se sair lá da porta, o que o Senhor diz e já esqueceu. Mas é vivê-la. Esta é a sabedoria que o Senhor nos pede. É viver com mansidão, com misericórdia, com paciência. Olha quanta paciência precisamos, né? Nós casados, quanta paciência. E que vocês possam viver na paciência do Senhor. Na paciência que o Cristo, que aceita cada um de nós com as nossas misérias e com as nossas vidas, muitas vezes de pecado. Quando faltar paciência, lembre como Cristo agiria. Comigo, não com José, não com a Vânia, mas comigo, com você, José. Quando for falar qualquer coisa para a Vânia, o que o Senhor falaria? Com paciência, com mansidão, ou já levantando, né, a voz? Você também, Vânia, pequenininha, né? Mas olha, cuidado, viu? Olha, né? Olha,
cuidado. Também, né? Que corrija na mansidão, na paciência, como Cristo nos aceita com as nossas misérias e misericórdia. Que vocês possam, nessa primeira leitura que vocês escolheram, não só escutar o que o Senhor falou para nós nessa noite, e que falou para vocês em especial. O Senhor fala para todos, hein? As pessoas que estão aqui, que muitas vezes, né, falam, eu vou lá no casamento do José e Vânia, porque são meus amigos, são meus parentes, mas quando viemos na casa do Senhor, é o Senhor que nos chama. É o Senhor que nos chama para voltar a nossa vida diante dEle. Se ainda estamos afastados, os demais casais, que vocês agora é vida nova, hein? Mas os demais casais, se estão afastados, volte para o Senhor. Volte para o Senhor, porque é por isso que viemos celebrar o sacramento, né? Além de participar, mas também de viver as graças que o Senhor traz nesse sacramento na nossa vida. E o Evangelho, que tenhamos a prudência, que vocês possam realmente construir a casa em uma rocha firme. Que bela palavra que vocês escolheram. Que vocês possam sustentar toda a vida de vocês, a vida do casal, de filhos, enfim, a vida profissional, que muitas vezes também atrapalha um pouco, né? Às vezes a gente quer levar as coisas do serviço, e hoje ainda mais trabalhando em casa, né? Que vocês possam saber dividir os problemas, as questões, e não dividam a única coisa entre vocês, o amor. Que vocês possam cada vez mais se unir no amor entre vocês, mas principalmente construindo a sua casa, a casa do seu coração, José, a casa do seu coração, Vânia, porque não importa a casa. Quando a gente fala casa aqui, às vezes a gente pensa, né? Não importa onde vocês estarão, se numa casa imensa ou numa casinha, mas a casa que vocês devem sempre construir, sustentar, é o coração de cada um de vocês, Vânia e José, no Senhor Jesus, porque é Ele que nos fortalece. Nos problemas, é Ele que vai nos fortalecer. Olha a chuva, veio, mas se eu tiver uma vida unida em oração, se eu não vier apenas na noite de hoje na igreja, e vier sempre, né? Porque às vezes, né, irmãos, nós viemos na casa do Senhor nos sacramentos e depois esquecemos da vida, né, no domingo, no dia do Senhor, de agradecer, de pedir, de orar, de receber as graças da palavra e da Eucaristia. Então nunca esqueçam disso. A porta da igreja, a porta do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre estará aberta para que vocês fortaleçam cada vez mais a fé de vocês. E que essa fé seja solidificada numa vida de oração em casal. Mas eu não tenho tempo, será? Para assistir lá, colocar o sofazão e ver Netflix, fazer pipoca, e orar. Que vocês possam ter uma vida de oração, uma vida em comunhão de oração. Viu? Que vocês tenham um tempinho. Hoje eu vi uma reflexão tão bonita de um frei, que o Pai Nosso leva 1 minuto. Leva pouquinho. E a gente às vezes não tem tempinho para nem rezar um Pai Nosso juntos enquanto casal. Que essas mãos unidas que vocês estão aí, que logo receberão a aliança, que é um sinal, né, do Senhor na nossa vida, que essas mãos sejam sempre unidas para rezar juntos. Na mesa da refeição, no altar que vocês têm, que todos os casais têm, que é a cama, que é o lugar, que é um altar, né? Então que vocês possam, nesta noite, celebrar com os seus amigos, familiares, a presença do Cristo na vida de vocês. Nunca esqueçam disso. Vocês vieram à casa do Senhor celebrar, porque vocês que celebram, sabiam? Não, é vocês que estão celebrando. O sacramento do matrimônio é celebrado pelos noivos. Nós aqui somos apenas testemunhas. O diácono, o padre, até o padre, sabia disso? Olha a responsabilidade mais ainda, viu, Vânia? Viu, José? Está olhando para ela, mas você também não foge não, viu? Não foge não.
Viu? Então que vocês possam solidificar a casa de vocês numa vida de oração. Tá? Que essa é a palavra não do diácono, mas é a palavra que vocês escolheram. E tenho certeza que quando nós escolhemos a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que nos ilumina, porque é Ele que nos santifica. Viu? Então que vocês sejam mansos, humildes, pacientes uns com os outros e construam a casa de vocês, não importa a casa física de tijolos, mas a casa do casal, o coração de vocês em Cristo, para que possa vir tempestade que vier na família de vocês, vocês conseguirem vencer, porque Cristo estará à frente. Amém? Vamos ao rito do sacramento, do matrimônio em si. Todos de pé. Podem chegar um pouquinho mais. Isso. Que linda noite, né? Linda noite, que é para ficar, por mais fotógrafo que tenha, a melhor memória é a que está aqui e aqui, né? Caros noivos José e Vânia, viesse a essa igreja para que na presença desse diácono e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo um sinal sagrado. Cristo abençoa generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecei-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um com o outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Nós vamos então fazer as perguntas, o diálogo do consentimento, viu? José e Vânia, viesse aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, os noivos unem as mãos, a mão direita. Você vai dizer o que eu repeti para você. Eu, José, te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e todos os dias da minha vida, de nossas vidas. Eu, Vânia, te recebo, José, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirme esse compromisso que manifestastes perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Acho que é agora o momento de beijar a noiva ou ainda não? Ainda não. Ah, tá bom. Eu estou com pressa de vocês beijarem. Vamos receber agora as alianças.
Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro, em sinal de amor e fidelidade. Amém. Então agora você vai pegar. Aí você vai colocar assim. Vânia, recebe essa aliança. Recebe essa aliança em sinal de meu amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. José, recebe essa aliança em sinal de meu amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos agora então às preces dos fiéis. Podemos sentar. Fiquem de pé. Irmãos e irmãs em Cristo, lembrando a graça especial com que Deus quis abençoar e consagrar o amor desses nossos irmãos, José e Vânia, vamos confiá-los ao Senhor. A cada invocação, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que esses nossos irmãos, José e Vânia, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a união, como abençoa as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhe o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na santidade de vida, e por todos os que passam dificuldades, para que alcance o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove em nós a graça desse sacramento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Pai, que chamasses para a plena união de amor, capaz de transformá-los em membros de uma família cristã, em um só coração, tudo isso nós os pedimos junto a seu Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Então vamos à bênção nupcial. Pode se ajoelhar os... Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Temos Ave Maria.
Peço a todos aqui presentes que estendam sua mão direita a este casal José e Vânia, e que Maria, Senhora do Sim, fortaleça cada vez mais a vida de vocês nesse sim diante do Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre José e Vânia, que Ele ajude bondosamente com seu auxílio ao que enriqueceu com o matrimônio, com o sacramento do matrimônio. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração de vossa filha Vânia, e ela busque o exemplo das santas mulheres exaltadas com louvores nas sagradas escrituras. Nela confie seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, recomendando-a companheira e coerdeira da vida divina, amando-a com aquele amor com que Cristo amou sua igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservam fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem ficar em pé. Estava doendo o joelho? Agora acho que você pode beijar a noiva, né? Pode beijar a noiva agora? Acho que agora pode, né? A noiva não, a sua esposa. A assinatura é agora?
Vamos abençoar também os demais casais aqui presentes. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que vocês sejam felizes, que possam realmente frutificar sempre o amor. E quando vier aquele momento, às vezes de briguinhas, que às vezes pode acontecer, coloquem em vida de oração, para que possam vencer esses momentos difíceis. Amém? Deus abençoe a sua Desculpa. Isso é muito nervoso.